Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. Estamos indo para mais um episódio com um tema muito legal. Nós separamos aqui um tema pensando nos estágios das empresas que estão criando seu canal digital, obtendo crescimento através dele. A gente vai falar sobre a maturidade digital das empresas aqui no Brasil, né? Trazer um pouco do cenário mais prático aí para vocês. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o meu grande convidado, Diego Paulino, né, Diego? É isso aí. Obrigado, prazer pelo convite aí. Espero contribuir um pouquinho aí com o pessoal que está assistindo aí. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Show de bola. Ó, o Diego aí tem 13 anos de mercado, 13. Diego? Pô, já implantou, gerenciou, viu as coisas dando certo, as coisas dando errado. Cara, já fiz de tudo, cara. Já lancei, já encerrei, já criei campanha, já separei pedido, já faturei. Cara, já fiz de tudo, velho. 360. Tudo. Diegão, comenta com a gente aqui então um pouquinho aí dessa sua trajetória, né? Você passou por agência, passou por operação de e-commerce, full commerce, mas conta pra gente aí essa sua trajetória, né? Esses 13 anos você já deve ter vivenciado Sim. bastante projetos de implantação. Sim. E alguns de crescimento também. Como que tem sido isso aí pra você nesses últimos anos? Bom, eu comecei em 2011, quando eu tava tentando me encontrar ali profissionalmente. Eu sempre trabalhei na área de vendas, trabalhava ali no Bom Retiro, atendendo as confecções ali. E aí eu acabei descobrindo o e-commerce, fui fazer um curso na Impacta, e aí eu conheci um dono de loja lá no Tatuapé, que ele tinha uma loja física e queria desenvolver um e-commerce. E aí ele falou pra mim, ó, você consegue tocar? Eu falei, cara, comecei o curso agora. Ele falou, não tem problema, então aplica tudo que você tá aprendendo lá e vambora. Eu falei, tá bom, vambora. Cara, e fui, meti a cara, assim, eu sempre parto do princípio que não existe certo ou errado, a não ser que você faça, né? Sim. Então, cara, eu falei assim, vambora. E como tudo na minha vida, eu meti as caras e fui. E, cara, assim, ao meu ver, deu tudo muito certo. Foi uma operação muito legal, assim, porque assim, era um produto extremamente segmentado, trabalhava com produtos naturais ali, tipo goji berry, aqueles produtos, barrinha de cereal, etc. Era marca própria ou revenda? Era marca própria. Tipo, marca própria. Pô, era legal. marca própria, E aí, cara, eu peguei o projeto assim, ele só falou pra mim assim, ó, eu quero montar uma loja e vai. Uhum. E falei, tá bom. Aí contratei uma agência para ajudar a me desenvolver ali a parte de identidade visual, layout, etc. Escolhi a plataforma, escolhi a RP e fui. Naquela época não existia muitas soluções de e-commerce, né, que nem tem hoje. Milhares de hubs e coisas e etc. Plataformas eram poucas. Uhum. E aí comecei lá e no primeiro ano a gente chegou, assim, sem investimento nenhum em mídia, assim, quase. A gente chegou a 80 mil de faturamento e batemos em 24 meses 250 mil de faturamento. Tudo orgânico? Orgânico. Olha que legal. Zero investimento. Já existia algum nível de reconhecimento de marca? A marca ela já tinha um nível de exposição? Não, cara. Ou era algo novo também? Não, era novo. Assim, eu tinha alguns amigos que trabalhavam muito com a parte de SEO,
E nesses bate-papos eles falaram, ó, cara, é o caminho. Se você não quiser ficar ali injetando dinheiro, né, pra uma marca que é pouco conhecida. E ele falou, ó, eu, no seu caminho, eu iria por essa linha. Eu falei, então vambora. E Legal. aí comecei a estudar, aplicando, aí aplicava, pedi uns conselhos dos amigos e foi. E aí, cara, eu cheguei, a gente infelizmente encerrou a operação porque ele era um ex-gerente de banco e a loja física não estava indo bem. E aí ele estava sacrificando a operação do e-commerce por causa da loja física, tirando dinheiro de um para jogar pro outro, né? E aí já entra na maturidade ali digital, que não existia isso antigamente, né? Então era tudo uma coisa só. Então ele tirava de um, punha no outro e assim, a loja tava se pagando tranquilo. Só que a loja física não. E aí ele falou, não é para mim isso daí, vou encerrar. Nossa, o dele foi o inverso, né? Foi. Desse caso, né? Porque geralmente acontece, às vezes, da loja física de uma marca ela ir bem, Sim. o e-commerce vender pouco no comecinho, e aí ela vai bancando o e-commerce, aí o e-commerce... É isso aí. Né? Geralmente é assim, né? E aí teve Foi ao essa... contrário. Foi ao contrário, Esse é cara. o contrário. E aí eu fiquei muito triste, porque eu tinha já umas, não lembro exatamente, mas umas 6 pessoas já, 6, 7 pessoas. Eu tinha uma analista de marketing ali que fazia a parte da parte de identidade visual, rede social, etc. A parte de SEO também ela fazia. Tinha a parte de cadastro de produtos, expedição e etc. E eu que fazia um pouco de tudo ali. Então eu pouco gerenciava naquela época, né? Então eu mais também metia a mão na massa ali para ajudar a separar, ajudar a embrulhar, levar no correio, voltar. E Toda a etc. operação mesmo do e-commerce, né? Raiz, cara. E pegando um pouco dessa questão dessa época, né? Foi em 2011 pra 2011. Cara, eu lembro dessa época que você tinha bastante... você não tinha tanta opção de aplicativos, né? De funcionalidades, mas as plataformas SaaS já estavam começando a ganhar uma proporção, né? Como loja integrada, se eu não me engano, Tray, dentre outros. Existiam alguns... A Vtex, obviamente, né, também. Só que assim, existia também algumas empresas que tentavam fazer ali um e-commerce no open source também. Eu lembro que no comecinho dessa época de implantação que a gente fazia na época também, a gente já chegou a implantar a OpenCart, cara. Nossa, eu ia falar dela. Nossa, assim, era uma plataforma... Não sei como tá hoje mais, né? Porque eu também pouco ouvi falar. A gente não se envolve tanto com implantação, mas eram algumas plataformas que atendiam de alguma forma, o WooCommerce mesmo, que, né, tem empresa que roda até hoje. Só que hoje, né, eu vejo que quando a gente pensa em as ferramentas pro e-commerce, hoje você tem muita coisa, né, muita tecnologia, né? Você tem um ecossistema muito mais robusto, algumas aplicações e alguns serviços com valores extremamente acessíveis para você plugar na loja, né? Então eu vi que, poxa, em 10 anos a diferença foi enorme, né? Foi, cara, foi enorme, assim. Eu sinto até uma diferença hoje, assim, que às vezes, conversando com alguém, assim, do mercado, assim, os caras falam, lançou isso aí, você tá sabendo? Eu falei, não. Então, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Eu falei, caraca, mano, não tava nem sabendo. E, assim, é uma loucura, assim. Então, esse mercado muda muito, né? E aí, de novo, se você não tem uma maturidade ali para você entender as coisas, você acaba contratando pela empolgação ali, né? Pelo que oferece, e às vezes você nem sabe se vai usar, mas, pô, é legal, né? Na minha operação vai ficar legal isso aqui. E aí você nem sabe se vai usar, mas tem solução para tudo. E aí, quando a gente pensa nesses níveis de maturidade na sua leitura, quais são esses níveis, né? Desde aquele que... E quando a gente fala começar, né, pessoal que está acompanhando a gente aqui, não necessariamente alguém pequenininho, grandes empresas, grandes indústrias que estão investindo... Hoje você está, né, numa indústria, inclusive, né, que estão investindo no canal digital. Nem sempre o canal de venda direta digital falando, o e-commerce, ele é algo... familiar, né? Assim, às vezes é algo novo também para quem tá lá. Enfim, e aí a gente tem níveis, né? Pessoas que já conhecem, entendem mais de gestão, entendem como funciona uma operação, plataforma, meio de pagamento, todo combo, né? Mas na sua leitura, assim, quais são os níveis que você enxerga
das empresas hoje assim no Brasil? Olha, eu acho que assim, se a gente olhar antes pandemia, eu acho que era mais nivelado a parte tanto de profissional quanto da parte de maturidade ali das empresas. Depois da pandemia para frente, eu acho que houve uma forçada, uma entrada forçada de muitos profissionais no mercado para cobrir ali a demanda que tinha. Uhum. E, cara, eu acho que isso bagunçou bastante assim, o mercado. Porque, assim, imagina, em poucos meses, abriu-se dezenas, milhares de vagas para e-commerce. Cara, e aí, assim, olhando o currículo de alguns, você vê lá, o cara era designer, do nada virou um gerente de e-commerce. O cara era, sei lá, financeiro, do nada virou um gerente de e-commerce. Então, assim, eu vejo que tem profissionais de diversas linhas, né? Então, assim, o cara que é especialista em financeiro, porque a bagagem dele é toda financeira, tem o cara que é todo criativo, né? Então, assim, hoje, assim, eu acho que isso atrapalha um pouco o crescimento, porque você, assim, eu entendo que o e-commerce hoje ele tem um tripé que sustenta ali a operação de sucesso, né? É o marketing, atendimento e logística, né? Eu acho que esse tripé é o que faz dar a sustentação ali para a operação, né? Então você tem que vender através do marketing, você tem que atender com excelência para quem você vende e você tem que entregar o produto o mais rápido possível para quem compra, né? Então, assim, eu acho que é isso. E Quais são, dos três, quais é o mais difícil, na sua opinião? Ou são bem similares? Entrega. A entrega é mais complexa Eu acho que é o mais difícil porque não tá na sua mão. Uhum. Entendeu? Porque assim... Você depende de parceiros nesse caso. E quando você começa a ganhar escala, você piora ainda mais. Porque assim, aí assim, é um volume gigantesco, aí você tem que contratar um hub para fazer ali o acompanhamento, e aí você tem a parte de conciliação do frete que você tem que fazer, então você tem que bater para ver se tá tudo certinho, para ver se não tá tomando prejuízo. E assim, e hoje é uma loucura, né? Então assim, a transportadora hoje fala na tabela que é X, aí ela te cobra 2X, e aí assim, como que você vai reembolsar isso, lutar? Então assim, e aí você tem um monte de transportadora, algumas têm integração com muitos hubs, outras não, né? Então assim, pelo menos a minha experiência sempre foi mais assim, difícil na parte de logística, assim. A parte de atendimento, cara, eu acho que não tem muito segredo, sabe? Eu acho que a gente tem que... não importa se você vai usar um software, se você vai fazer manual. O cliente quer saber se o produto funciona para ele, quais as principais características, prazo de entrega, etc. E quando comprou, quando é que vai receber. Uhum. E se atrasou, tem que dar uma satisfação. Acabou. É isso. E depois um pós-venda ali para você saber como foi a experiência, trabalhar ali uma recompra com ele. Cara, e é isso. Não tem muito segredo, sabe? E essa questão da pós-venda, acho que é super, super relevante, né, Diego? Vocês costumam ligar para coletar esse feedback ou tentar automatizar, né? Às vezes com ferramentas, dependendo da escala. Eu sei que dependendo da proporção que um e-commerce ele já tem, é muito difícil você fazer uma ligação 1 a 1, aí você tem que ir para ferramentas, Sim. né? Mas às vezes eu fico pensando aquele que está em momento de crescimento ainda. Aquele cara que ele está fazendo ali seus 100 pedidos no mês, né? 100, 150. Dá para ligar para uma fatia para você ouvir, né, da pessoa como foi a experiência Sim. em comprar de você. Sim. Eu acho que até isso, inclusive, faz com que a gente consiga identificar mais rápido aquilo que a gente tenha que melhorar, né? Sim, sim. Mas para você, como que você enxerga isso? Como que vocês fazem? Então, atualmente? isso para mim, hoje, assim, dos três que eu falei, a logística eu acho que é o mais difícil, é o mais trabalhoso.
Só que eu acho que o mais importante é o atendimento, sem dúvida, né? Então, assim, e é onde eu não enxergo hoje operações trabalhando bem, né? Então, assim, eu não consigo lembrar de uma marca que eu comprei que tenha me dado uma experiência incrível de compra, assim. No atendimento, né? Não lembro. Será que é porque o mercado ele tenta automatizar muitos processos quando a gente fala de e-commerce? Sim. Porque assim, no B2B já é diferente. Sim. Se você ligar, alguém vai te atender, né? Enfim, às vezes você vai ter uma reunião, é outro Exato, jogo. é outro jogo. Você pega um B2C, um e-commerce transacional, né? Sim. E aí a empresa ela tenta automatizar os processos via um chatbot, por exemplo, Sim. né? Enfim. Mas pode ser que seja isso, né? A tentativa de automatizar eu acho que pode ser. distancia, né, um pouquinho ali às vezes de você ouvir o cliente, né? Eu acho que pode ser sim. Porque assim, a mão de obra hoje é cara, né? Uhum. Então, assim, para você colocar ali um monte de atendente para ficar ali fazendo contato manual, pô, a folha vai lá em cima, né? Então, aí as pessoas encontram esses bots para poder dar uma agilidade ali e dar uma reduzida lá na folha. Uhum. Mas ao mesmo tempo você perde ali na qualidade, né? Naquela humanização, né? Eu acho que hoje tá tudo muito robô, assim, né? Então eu acho que esse humanizado acabou. Eu acho que assim, por exemplo, eu trabalhei numa operação em nós estamos em 24, acho que 2020 mais ou menos, 2020, 19, 18. Que assim, era uma operação extremamente grande. E nós tínhamos mais ou menos 25 pessoas só para atendimento. Só para atendimento. Olha. Gigante, assim, o setor. E, cara, eu tinha relatório manual ainda. Assim, manual assim, né? Tinha o CRM ali, né? Então a gente fazia via era um RP que tinha um CRM. E a gente controlava ali e eu acompanhava as métricas ali do atendimento. Né? Então, assim, eu era extremamente chato com isso. Então, assim, qualquer ponto que eu pegava de detalhes, eu já ia em cima, já queria saber, já especulava, já chamava para bate-papo para entender como que é. E tem uma coisa que ninguém hoje faz, que eu aprendi com um profissional do mercado aí, especialista em SEO, que é você usar as informações do seu atendimento para você melhorar o SEO. Legal. Então, o que eu fazia? Eu montava um formulário, mandava para todos os meus clientes. E aí dava um cupomzinho lá para quem respondesse, etc. Em cima daquelas perguntas que eram respondidas, eu melhorava a minha descrição. Que legal. Então, assim, quais são as suas dúvidas? Para que você usa o produto? Com qual frequência? Como que você descobriu a marca? E etc. Perguntas variadas, assim. E aí eu pegava essa informação e falava, dá para eu melhorar a descrição aqui, né? E com isso eu ganho em SEO. Cara, e assim, foi muito legal, porque assim, eu reduzi muito a quantidade de dúvidas antes da compra, né? E até depois, assim, porque às vezes as pessoas acabam tendo uma certa preguiça para ler, né, na parte da descrição do produto, né? Então eu me incluo nisso. Né? Então assim, a gente acaba ali, né, na pressa, naquela empolgação ali, naquela compra, né, por impulso, você acaba comprando e aí depois você vai ver se o produto serve, se a descrição, não sei o quê. Então a gente forçava as pessoas a lerem, porque eu montava ali um HTML todo bonitinho com as descrições. Legal. Ali. Cara, e ficava bem legal, assim, e melhorou bastante, reduziu bastante, e aí eu consegui fazer com que esse tempo ocioso, né, que não é ocioso, mas assim, essa redução da carga, fosse pra gente implementar alguma estratégia diferenciada, assim, né, de atendimento, né, então fazer alguma coisa mais legal, assim. Então... Legal. Poxa, eu fico pensando aqui, quando você fala de o atendimento, na minha visão, né, se a gente tiver pelo menos um momento do dia que, mesmo
que a gente venda muito bem. A gente faça sempre aquela coletinha, aquela pesquisa para entender um ponto de vista do cliente. Eu acho que ajuda muito a melhorar qualquer outra etapa do negócio. Sim. Né? Então a gente pensa às vezes, pô, você está falando da entrega, prazo, enfim, que é relevante, mas também se aquilo que a gente está comunicando está sendo eficiente. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente até consegue vender um produto porque o cara quer muito. Quer muito aquilo. Porque assim, se fosse depender às vezes da qualidade do anúncio de uma empresa, Sim. às vezes que ele localizou, ele vai tentar porque ele quer muito aquilo. Mas a gente não pode depender só disso, né? Sim. E hoje, trazendo um pouquinho para a realidade, né? Pro presente. Você está numa operação que ela é uma indústria, inclusive, né, pro pessoal que tá ouvindo, a gente teve um episódio com o Vinícius lá atrás. O Vini... Quando ele era da Unijet. Isso. Aí depois você assumiu, né? Isso aí, no lugar dele. Foi bem na sequência ou não? Foi bem na sequência. Foi bem na sequência. Ele comentou um pouquinho. Lá naquele momento, acho que estava criando ainda o site, se eu não me engano, Isso. tá? Mas enfim, vamos pegar para o atual, né? Me recordo que você tem o site, tem vendas nos marketplaces. Isso. Então você usa o digital não só o site como venda, mas todos os meios possíveis, Sim. né? Como que tá isso hoje, né? Como que você gerencia isso tudo, né? Como você planeja? Quais são as oportunidades e os desafios para quem quer ter uma operação similar, né? Quer vender em vários canais digitais, vamos colocar dessa forma. Sim, assim, hoje é o que você falou, assim, eu tenho hoje, são 3 principais canais ali, que é os marketplaces, eu tenho a minha loja própria, e eu tenho o meu televendas, que é um atacarejo, né? Então, eu criei... Como se fosse uma venda mais... É um B2B ali. Né? Então, assim... Legal. A gente já tem isso do varejo, né? Lá, o varejo físico mesmo, com os representantes, etc. E aí, assim, a gente tem uma demanda que para eles é impossível ser atendida, porque são pequenos lojistas, né? Que não conseguem entrar... às vezes porque não tem nem o CNPJ, às vezes não consegue comprar o pedido mínimo lá. E aí eu falei, não, precisamos atender todo mundo. Né? Então, assim, a gente atende os grandes lojistas via representante, a gente atende o cliente final e agora o pequeno empreendedor ali, a pequena indústria que tem, e até grande. Né? Então, assim... Cara, eu vou te dizer que é bem desafiador, porque você tem que pensar de 3 formas ao mesmo tempo, assim, né? Eu tenho que pensar com a cabeça do marketplace, né? Que é aquela luta voraz de preço, de margem, cara, que é uma loucura, né? Então, assim, eu já falei pra todo mundo, assim, que eu já parei de tentar entender quem vende em marketplace, porque é impossível você entender como que as pessoas vendem da forma que vendem lá. E assim, diz por questão de estratégia, às vezes de preço, planejar o valor, ver se tá tendo margem ou não. Cara, principalmente por questão de preço. Uhum. Assim, eu tenho certeza que a grande maioria não faz ideia do preço que tinha que pôr. Uhum. Né? Assim... Então, por exemplo, eu tenho produtos que na minha nota é o mesmo preço que o cara tá vendendo lá no marketplace. Então, assim, eu compro no mesmo preço que o cara vende. Assim, como? Tem 2 opções. Ou ele tá queimando o produto, ou ele comprou sem nota. Uhum. E mesmo assim, ainda... Não sei se é suficiente para vender no preço que vende, né? Então, assim, às vezes o meu diretor até às vezes me pergunta, olha esse preço aqui. Eu falo, cara, esquece, cara, vamos olhar pra gente, vamos olhar o que a gente tá fazendo, o menor preço que a gente consegue dentro da nossa margem, pra gente ter lucratividade, porque senão, cara, a gente vai ficar louco. A gente não consegue nem operar a nossa empresa e, cara, aí você não vai descobrir nunca o que os caras estão fazendo. Né? Então, assim, tem ferramentas hoje que você consegue analisar ali comissão, taxa fixa, frete, etc. Mas, assim, é impossível, né? E assim,
E aí eu tenho o meu e-commerce, né? Que é bem difícil também, porque é os mesmos produtos que eu vendo no Marketplace. E aí aquela pergunta clássica que a gente faz, né? Para você que tá ali pilotando, como que, né, gerenciar esses dois canais sem fazer com que, né, um perca relevância, enfim. Porque, assim, eu acho interessante quando tem uma operação similar à de vocês, que usam o Marketplace e o e-commerce também, de fato com os mesmos produtos. Sim. Que ainda assim tem o consumidor que vai preferir comprar lá no seu site. Sim, tem. E às vezes você até vendendo um pouco mais alto, talvez, não sei, tá? Aí vai de empresa para empresa. Sim. Mas tem consumidor que quer o site, ele quer ir lá na marca e comprar dali. Tem. Eu tenho inclusive um amigo que ele sempre teve o hábito, talvez hoje por questão da velocidade do Mercado Livre, o hábito dele ele tenha mudado. Mas ele fazia assim, ele pegava um produto que ele queria, ele ia lá no Mercado Livre, lá no Marketplace, ele via a marca lá, e aí ele ia lá no site da marca comprar. Era o hábito dele. Caramba. Ele falou que ele gostava de fazer isso. Ele se sentia mais confortável em comprar lá. Lógico, isso eu tô falando de anos e anos atrás. Hoje, cara, se a gente for falar da operação do Mercado Livre em questão de velocidade de entrega, é absurdo, assim. Então, você acaba se criando um hábito automático de ir ali, né? Mas, enfim, você que tá ali pilotando, como que é isso pra você? Pô, eu tenho minha meta de crescimento aqui no site. Eu tenho que bater X de faturamento. Só que eu também tô vendendo pra caramba lá na outra ponta. Como que você regula isso, ajusta isso? É meta por canal, enfim. Como você planeja isso? Cara, assim, é uma loucura, né? Porque assim, a gente, obviamente, a gente tem duas tabelas, né? Porque não dá pra eu trabalhar com a mesma, porque assim, ou eu vou vender muito barato em um, ou eu vou vender muito caro no outro, se eu manter a mesma. Então assim, a gente cria duas tabelas, né? Então eu tenho uma tabela só pro meu e-commerce, né? E eu tenho a tabela dos marketplaces. Eu acredito que não são, assim, os consumidores não são os mesmos. Quando você fala tabela, de preço ou você tá falando de produto não, também? De preço. Tem produto que trabalha ali? O catálogo é o mesmo. Legal. O catálogo mesmo. E exceto quando... Porque, assim, na minha loja hoje, inclusive eu tô fazendo uma migração agora de plataforma, né? Então, eu não vou trabalhar mais com produto fora de linha na minha loja. Certo. Então, eu vou trabalhar, por ser uma loja da marca, da indústria... Lançamento. Então eu vou trabalhar só com produtos ativos. E no Marketplace eu vou trabalhar com tudo. Fora de linha, ativo, etc. Né? Então, assim, eu acredito que, assim, na grande maioria, a gente fala com públicos diferentes, né? Você tem no e-commerce, você tem aquela pessoa que nem o seu amigo, que gosta ali, né, de falar com a marca, de às vezes chamar no atendimento ali, de tirar dúvida, etc. Aí tem aquela pessoa do marketplace que é desconfiada de comprar na loja, porque hoje qualquer um cria uma loja, né? Então, assim, e aí ela se sente mais segura de comprar no marketplace, né? Que tem uma marca mais forte no mercado, porque sabe que ali que é quase garantido que vai receber, né? E que não vai perder dinheiro, né? Então, principalmente porque ele retém o dinheiro até a sua entrega, né? Então, mas assim, eu gosto muito de trabalhar as duas, porque são estratégias totalmente diferentes. No meu e-commerce, eu gosto muito de trabalhar a parte do atendimento. Então, assim, eu tenho um canal de WhatsApp só do atendimento do e-commerce. E assim, eu pego muito no pé que assim, tem que ser respostas em segundos. Né? Eu acho que é isso, assim, você tem que pegar a pessoa ali, porque se você passar às vezes 5 minutos, a pessoa já não tá mais no WhatsApp, já tá fazendo outra coisa, já tá em outra loja. Então, assim, é muito dinâmica o comportamento, né? Então, eu acredito que a gente tenha que vender no e-commerce através do atendimento, prevalecendo ali o atendimento, e aí você consegue elevar o seu ticket, né? Você consegue fidelizar o cliente mais, porque no marketplace ele não é seu cliente, ele é do marketplace, né?
Então, ele não vai pesquisar. Dificilmente, exceto alguns marketplaces, né? Por exemplo, a Shopee, que trabalha muito essa recorrência, né? Por ter trabalhar ali o app, trabalhar algumas ações, né? Tem seguidores da página. Então, por exemplo, na minha página da Shopee, eu tenho quase 250 mil seguidores. Que legal. E você tem. E quando a gente fala de Shopee, não é só o marketplace, de fato, né? Você tem todo um estímulo de geração de conteúdo ali dentro também, né? Vocês produzem também? Tem iniciativas que vocês fazem ali dentro do canal? Sim, a gente tá começando agora. A gente começou, na verdade, no final do ano passado, com lives. Legal. Né? Então a gente faz lives lá. Tentei algumas vezes fazer. Chamei já personal organizer para fazer. Chamei influencer para fazer. Legal. Já chamei. E assim, e aí eu vi que eu vou ter que fazer. Né? Então eu vou ter que dar a cara lá. A gerente do marketing até dá risada assim. Eu falei, ela falou, você vai ser o garoto propaganda. Então eu falei, tá bom, então vamos embora. Então, Mas poxa, se funciona bem. Cara, eles falam que funciona. Pra mim ainda não deu muito certo, porque eu tive alguns problemas de infra. Então as primeiras que eu fiz, a internet não tava muito boa. Então, mas assim, eu vi que assim, o público é bem engajado, assim, porque quando você abre a live, cara, assim, eu tive uma live que eu fiz, bateu 10 mil telespectadores simultâneos. Olha que legal. Então, e assim, é uma coisa que tá começando ainda, essa coisa de live commerce aqui no Brasil, né? Lá fora, principalmente na China, lá, eles trazem uns números que é assim, absurdo, tipo 85% das pessoas que participam de live commerce compram algum produto. Então assim, aqui no Brasil com certeza é muito menos, porque tá muito novo ainda, né? Mas a Shopee ela é bem inovadora assim, né, com essas coisas, né? Então ela tem várias coisas, a plataforma dela eu acredito que seja uma das melhores de trabalhar ali, tanto na parte de marketing, né, os recursos ali é bem legal, tem a parte de disparos de mensageria. Para fazer campanha de mídia ali é incrível, né? Você tem uma plataforma, não vou dizer literalmente igual, mas bem um pouco próximo ao Google. Você consegue fazer campanhas de palavra-chave, isso é bem legal. Só que assim, até pensando agora na estratégia da empresa, em definir o seu canal, eu acho que é muito legal a gente pensar também se o nosso cliente ele compra porque ele quer alguma oportunidade, ele busca uma oportunidade, se ele compra porque de fato a gente tem um valor agregado ali, uma marca, né? Enfim, moda, você consegue ir para essa linha, né? Porque eu até discuto muito isso com a equipe lá na empresa, né? Eu falo assim, pessoal, a questão das campanhas ou da comunicação, o que você vai ofertar, vai depender muito do contexto dessa empresa. Existem alguns canais que o usuário ele busca pra caramba a oportunidade. Ele tá ali vendo a melhor oportunidade para ele comprar. Aí a gente tá falando de oferta agressiva mesmo. Se você tá querendo queimar estoque, né? Se você tá querendo realmente trabalhar preço, cara, o negócio é instantâneo, né? Dependendo, né? Só que também tem as campanhas mais recorrentes, que não são tão voltadas só a uma oferta de preço ou desconto. Aquela campanha que não para, né? Tem recorrência, aquele produto, não muda muita coisa, mas o usuário vai lá no Google, busca e vai, né? Sim. Então, o que eu começo a ver? Eu começo a ver que hoje nós temos mais opções de canais para uma operação, para uma indústria, o que for, e ao mesmo tempo se torna mais complexo você entender como você vai trabalhar cada um deles. Não é plugar a mesma oferta em tudo. Não. Você começa a fazer um planejamento específico para o Mercado Livre, para uma Shopee, para o seu site. Então eu vejo que esse nível de complexidade ele começa a aumentar, né? Muito, cara. Assim, e conforme você vai aumentando os seus canais, por exemplo, não dá para você trabalhar o mesmo produto vamos supor, pegar os 3 principais marketplaces, Shopee, Mercado Livre e Amazon, né? Hoje no Brasil. Não dá para você trabalhar um produto com o mesmo preço para os 3. É impossível.
E assim, eu, por exemplo, não tenho nem casos lá de que performa igual. Sim. Assim, tipo, essa mesma oferta, mesmo produto é igual a performance dos dois. Sim. Não vi acontecer, né? Não sei. Cara, pra você. eu tenho produto que É próximo? vende horrores em qualquer canal que eu colocar. Mas aí você vai para um produto mais funcional? É funcional. 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 Entendo. Legal. Botou no canal ali de venda, o negócio vai. Cara, assim, os 2, 3 principais produtos meus hoje, cara, ele é o top 5 em qualquer um dos marketplaces. Legal. Qualquer um. Né? E quando eu entrei lá, nós estávamos em todos os marketplaces. Então você imagina, fazer a gestão de preço, catálogo, estoque de 7, 8 marketplaces. Bastante. E mais ou menos quase 1000 SKU para cada um. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. E aí, assim, junto com a equipe lá, eu tive um grande apoio quando eu entrei, que foi o abraço que a empresa toda me deu, né? De me ajudar, de entender, tamo junto, vamos nessa, né? Então, aí eu falei assim, não, a gente precisa escolher aonde a gente vai. Não dá pra ficar atirando pra tudo quanto é lado, porque assim, eu tinha canal que faturava muito, eu tinha canal que não faturava quase nada, e eu tinha canal que conflitava um com o outro, por exemplo, a Olist. A Olist eu tava vendendo o meu produto via Olist, então eu tava concorrendo comigo 2 vezes. Então, porque assim, eu tenho 2 contas, né, de marketplace. Vamos supor, no Mercado Livre. Não, no Mercado Livre é só uma, mas vamos supor, na Shopee. Na Shopee eu tenho 2. E se eu vendesse na Olist, ia ser mais uma. Então eu ia vender o mesmo produto 3 vezes. E assim, talvez eu não fosse vender bem em nenhuma delas, porque uma ia tirar ali a força da outra. Então eu falei, então aí eu escolhi os principais, né? Então hoje a gente tá com Mercado Livre, Shopee, Shein, Amazon e Magalu. 5. Legal. Você começou a dar um pouco mais de foco, vamos colocar dessa forma. E eu vou focar mais ainda, eu vou ficar só com 3. Ô Diego, acho que essa aqui é uma dúvida que possa vir para muito gestor de e-commerce também, empreendedor aí, que está trabalhando, né, similar a você, múltiplos canais. A definição de qual tipo de produto trabalhar em cada um deles. Você comentou que você tem um produto que, independente, né, do canal, ele performa. Mas Sim. Quais são as características de produtos que vão performar bem em uma Shopee, ou um Mercado Livre, ou uma Amazon, e os que performam bem no site, ou no canal direto da empresa, na sua visão? Olha, olhando para minha operação hoje, como que eu posso definir isso? No meu e-commerce, eu vendo muito produto, como posso dizer? Exclusivo? Assim, eu não consigo definir qual a característica para cada um, assim. Certo. São totalmente diferentes. Se eu pegar ali o top 10 do meu e-commerce e o top 10 do Mercado Livre, talvez uns 3 produtos bata, que são esses 3 principais ali que eu falei. Agora, eu acredito que... porque assim, o nosso produto é um produto muito de uso no dia a dia, né? Então, assim, de necessidade ali. Então, não sei. Eu acredito que não tenha muito uma característica, assim, de e-commerce e marketplace. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim. Quando a gente olha para produto. Então pode ser que a gente tenha então a diferença na percepção do consumidor nesse caso. Sim. A gente tem aquele consumidor que entra naquela linha de preferir comprar da marca de vocês, sente que está comprando diretamente, né? Enfim, tem acho que essa característica. Agora eu vou falar na minha percepção. Quando a gente olha para algumas empresas que usam os marketplaces, essa linha mais funcional
Você deu um exemplo de, pô, produtos para casa, né? Para utilização do dia a dia. Cara, tem muito giro. Tem. Muito giro. E principalmente se a gente tem que se atentar se tem reposição, né? Ou seja, gasta, dura um tempo, gasta, você precisa comprar de novo. Sim. Essa é uma característica que a gente fala muito para alguns clientes. Cara, esse produto ele é muito mais de funcional. Cara, ele vai resolver ali um problema e, obviamente, eu troco ele. Pode ser que você tenha uma demanda muito grande lá no marketplace para trabalhar. Sim. Pô, mas aí você tem uma questão de comissão, né? Tudo que a gente já sabe, tem. Né? Faz parte do jogo. Só que aí eu acho que entra naquela etapa que você falou da precificação. Né? Acho que você conseguir fazer, estruturar uma política comercial específica para cada canal é um caminho. Sim. Um outro caminho que eu vejo funcionar muito, agora vou jogar pro lado do site, é a exclusividade. Quando a empresa, a marca, ela trabalha itens muito exclusivos. Sim. Cara, você só consegue comprar isso aqui no site. Você não vai achar no revendedor, Sim. você não vai achar lá no marketplace, só aqui no site. Aí é uma decisão da marca abraçar os ganhos e as perdas, né? Sim. Porque toda decisão você vai ter um ganho, assim como você vai ter uma perda. Sim. Eu acho que vale fazer essa reflexão aí, né? Tem que ponderar, né? E essa transição de tecnologia, né? Você comentou que vocês estão migrando. Isso. Né? Pô, você já participou de muita implantação, pelo que Já. você me falou. Já, cara. O que você avalia? Você colocaria como dica, assim, o pessoal, pô, eu tô achando que eu vou migrar, tô planejando migrar, mas assim, por quê, né? Por que migrar? O que de fato o profissional ele precisa refletir para decidir uma migração? Cara, hoje eu tava pensando sobre isso, acredita? Eu tava vendo, eu participo de alguns grupos de WhatsApp lá, e aí eu tava vendo pessoas perguntando sobre plataforma, qual plataforma escolher, essa aí é boa. Essa pergunta, ela é a clássica, cara, sempre vai ter, né, no mercado de e-commerce. Cara, é surreal. Qual que é a melhor? Cara, assim, eu acho que as pessoas... Então, aí já volta de novo, tá vendo? Como tudo... Se a gente ficar aqui 10 horas falando, a gente vai ficar 10 horas voltando sempre nessa maturidade, sabe? Uhum. Cara, não existe essa resposta. Porque assim, por exemplo, pra mim, uma plataforma, a melhor plataforma é aquela básica que funciona muito bem. Uhum. Em nenhuma das minhas operações eu precisei de desenvolvimento super complexos, de recursos e... Cara, não. Sabe, eu acho que assim... Se a gente olhar, eu sempre olho muito alguns cases americanos, né? Porque eles estão alguns anos à nossa frente ali na parte de tecnologia. E, cara, as lojas são extremamente simples. Uhum. Óbvio. Aí eu acredito que em front a gente ganha, né? Eu acho que se a gente olhar ali alguns layouts de lojas hoje... top vendas ali no comércio americano ali, a gente tem lojas nossas que são muito incríveis de desenvolvimento. Mas a parte de recurso, cara, assim, que eu acho que... Qual que é a dica, né? Assim, primeiro, senta, separa meio-dia do seu período de trabalho e fala assim, o que eu vou vender? Uhum. Tá, isso. O que eu preciso para vender esse produto? Para quem eu vou vender? Tá. E aí começa a listar, faz um checklist, sabe? De tudo que você precisa, mapeia a sua operação. O meu frete eu vou mandar como? Assim, tá. Eu vou enviar, depois eu preciso do código de rastreio, beleza, pro cliente, tá bom. Aí você já consegue entender qual plataforma aí para a questão de integração de frete. Pagamento, eu vou... Sabe, se você fizer ali... Cara, não precisa nem meio-dia. Tipo, 1 hora. Se separar 1 hora ali para você desenhar mais ou menos a sua operação... Cara, você vai ver que, assim... A gente não vai fugir dessas que a gente sempre vê no mercado, sabe? Uhum. E assim, outra. Uma coisa que é extremamente importante. SaaS, né? Tem muita discussão. Cara, você tem uma equipe de TI interna, desenvolvimento interno? Não. Então vai pro SaaS.
É uma dor de cabeça menos do que você tentar ir para uma open source sem ter uma estrutura para isso, né? Isso aí eu sempre comentei, Diego, com muita gente que eu fui conhecendo no mercado, né? Principalmente pela clássica frase de dizer que o open source ele é gratuito, né? Ele tem um código aberto, né? Mas você que vai manusear aquilo, né? Sim. E, poxa, eu parto desse princípio de que você usar uma estrutura pronta, validada, que, poxa, inclusive você avaliar outros players do seu segmento que estão usando, já validaram aquele caminho, você reduz risco. Sim. Né? Eu concordo nessa questão quando a gente pensa em tecnologia e plataforma, sempre como meio. Cara, se ele for funcional o suficiente, elegante o suficiente, porque aí vai depender se a gente está trabalhando com algo que precisa de um apelo visual ou não, né? Para o cliente, pô, resolve. Cara, já tive casos na empresa de ter e-commerce que bate R$1 milhão de reais de faturamento mês na loja integrada. Sim, eu sei. E o inverso, e aí uma na Enterprise que não bate isso, que bate 500. É o meu caso. É o meu caso. É assim, eu tô migrando exatamente por isso. Porque assim, eu sou um cara extremamente focado em performance. Né? Então assim, a minha escola lá atrás... você veio de agências de performance também, né? Então, a escola que eu tive, o dono da agência que eu trabalhei, ele foi um grande professor para mim, assim, né? Para dar essa estrutura. Assim, eu comecei a olhar os números e falei, cara, por que eu tô pagando tudo isso e vendendo só isso? Sabe? Não precisa disso. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma estrutura ali para eu subir meus produtos e, cara, acabou, sabe? Então, assim, eu reduzi, para você ter uma ideia, eu reduzi em 1/3 para 1/3 do que eu tava pagando de plataforma e, cara, tranquilo, sabe? Tipo, sem impactar na receita, se diz. Você consegue reduzir esse custo indo para uma outra... Não, e você consegue ainda reverter isso para alguma estratégia que te aumente a receita. Perfeito. Então, assim, por exemplo, eu tava no limite de investimento ali, eu não tinha como mais aumentar R$1.000. Né? Tudo que eu falava com o meu diretor lá, ele falou, pô, mas sua folha tá alta ali, seu custo tá alto, tá, beleza. Então, falei, cara, da onde eu vou tirar? Então, assim, eu acho que esse também é um grande ponto para um gestor de e-commerce, assim. Você tem que tomar uma decisão rápida. Né? Eu acho que assim, não adianta só gerenciar pessoas, é muito bonito, né? Mas assim, às vezes você tem que tomar uma decisão rápida e certeira, né? Então assim, cara, eu parei ali por alguns minutos e falei, cara, pra onde eu vou? Eu preciso aumentar o meu investimento para aumentar a minha receita, só que eu não tenho de onde tirar. Então eu vou ter que arrumar de onde tirar. E aí eu comecei a olhar a minha operação toda, eu falei, pô, daqui não dá. E aí eu cheguei na plataforma. E aí eu comecei a entrar nos números, fazer conta. Eu falei, cara, tá aí. É aqui que eu vou tirar. E aí eu sentei na mesa dele e falei, ó, só estou te comunicando que eu vou trocar por causa disso. Tá bom? Ele, tá bom. Segue o barco. Vai embora, se é pra reduzir custo. Tem um exercício clássico, assim, que a gente pensa... inclusive eu com os meus sócios, que é o seguinte: existem algumas despesas, ou vamos colocar, existem alguns investimentos que eles são estratégicos. O que eu quero dizer com isso? É você olhar naqueles gastos o que te traz dinheiro. É investimento, vou resumir dessa forma. A melhor forma é, isso aqui é investimento, isso aqui é despesa, isso aqui é investimento e despesa. Existem itens que é mais nítido o retorno, né? Igual você falou. Bom, e se eu pegar aqueles 10k que eu tenho de despesa ali e alocar talvez numa mídia? Geraria um crescimento de receita proporcional? Geraria. Legal, é um movimento super inteligente. Aí, existe a questão da gente pensar também no que vem depois, né? Então, poxa, o que eu tô cancelando ou migrando, ele impacta no atendimento do meu cliente, ele impacta na experiência do meu cliente, na velocidade de entrega do produto, o que for? Não. Então, beleza. Então, você vai analisando aquilo que você pode remover, reduzindo o risco
que não vai impactar o seu cliente no final das contas, Exatamente. né? Esse exercício, eu tô falando aqui, mas esse é um exercício que eu me forço a fazer também. Sim. Essa revisão, ela é importante porque às vezes a gente define um plano e a gente começa a fazer a execução dele. E a empresa vai gastando. Toda empresa é assim. E aí você já está dentro daquelas ações, daquelas estratégias, sempre acompanhando, e muitas vezes a gente tem que parar e revisar. Sim. Cara, o que a gente vai dar prioridade? Não dá para fazer tudo de uma vez e alocar dinheiro em tudo numa tacada só. Então vai ter coisas que você vai ter que manter, outras você vai ter que cortar. Mas acho que esse exercício de pensar assim, deixa eu olhar nas minhas linhas o que me traz dinheiro. É isso aí. Isso. Legal. Agora e o restante? Você sempre vai descobrir alguma coisa ali que você consegue, cara. você consegue fazer. E eu coloco um adendo ainda, cara. Quando a gente descobre essas coisas que a gente poderia substituir, e aí eu olho na DRE, eu vejo que isso já poderia ter sido feito há 6 meses, dá uma sensação que você fica doido. Você fala assim, cara, eu deveria ter visto isso aqui. Exatamente. Só que, novamente, parte do ponto da gente ter uma rotina de revisar isso, né? Ou um período mesmo. Pô, eu vou tomar essas decisões todo mês, a cada trimestre, a cada semestre. Sim. Depende do projeto que você tá, né? Cara, é assim, a gente faz fechamento lá mensal, né? Então, assim, depois que eu entrei, eu forcei a empresa toda a fazer pro e-commerce, porque não existia isso antes. Então, eu forcei eles, eu falei, vocês fazem fechamento aqui? Ah, não. Aí eu falei, então vamos fazer. Ah, mas a gente precisa disso. Eu falei, cara, assim, a gente tem um departamento fiscal, financeiro, de pricing lá, que eles fazem isso por mim, né? Mas aí chega pra mim depois só pra ver ali como que tá, né? O andamento. Mas assim, a gente tem que fazer essa reflexão a todo tempo, assim, sabe? Ah, eu já fiz o mês passado, faz de novo. Não custa nada. Rever de novo, olha, porque assim, às vezes você tem um mês você não tá bem e no outro mês você tá. Então, assim, pô, rever, né? E não é porque você, diminuiu o meu custo aqui, vou colocar mais ali, e aí começou a aumentar a receita que você vai querer aumentar seu custo. Não, né? Eu acho que assim, a gente precisa entender, a gente gestor, né? Quem tá à frente da operação, entender que você precisa fazer mais com menos. Né? Esse é o segredo de você ter uma operação saudável financeiramente, né? Porque assim, eu vejo, por exemplo, lá onde eu tô, a gente reduziu em 50% a folha com o mesmo faturamento. Eu não reduzi o faturamento. Poxa, que interessante. Aí, você se refere que existiam posições talvez ociosas, ou, desculpa, ociosas não, talvez não produtivas? Assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente estava vendendo muito num canal de marketplace que estava dando prejuízo. Mas vendendo muito, assim. Coisa de quase 600, 700 pedidos dia. Ok. Cara, e assim, quantas pessoas eu precisava para fazer isso? Muitas. Então, assim, você chegava lá, era uma loucura. Então, eu falei, não, precisamos arrumar isso. E aí, eu falei, não, aí cortei esse canal e falei, ó, vamos mudar. E aí, a gente viu que dava para desligar com essa mudança, dava para desligar 5 pessoas da expedição. A gente desligou 5 pessoas da expedição e ainda eu fiz um corte de mais 3 ou 4 pessoas da minha operação. Do administrativo ali, do e-commerce mesmo, né? Certo. E, cara, e a gente manteve o faturamento. E aí eu tirei de um, realoquei no outro, então eu cresci o meu principal canal, que hoje é o Mercado Livre, né? Então é onde 80% da minha receita tá lá. Legal. E assim, cara, eu joguei quase tudo pro full. E, cara, funciona super bem. Muito. E o cliente na ponta tá contente. Tá contente, então, cara. É isso que é o que vale. Então, é isso que eu ia comentar. É isso que no final das contas vale, né? E eu vou te dizer, hoje a gente trabalha muito menos, a minha equipe trabalha muito menos do que antes com o dobro de pessoas.
Olha que interessante. Então vale a reflexão aí pro pessoal que tiver no e-commerce, né? Vale. Quem tá assistindo aí, assim, pare, reflita todos os meses como que tá, rever canal, se esse canal tá sendo saudável, o quanto que ele tá onerando na sua operação. E deixa eu te fazer uma pergunta que também pode ser uma dúvida aí de geral, né? Quando a gente fala das maiores despesas, isso vai também mudar de empresa para empresa, né? Cada uma ali tem sua estrutura e isso pode mudar. Mas na média, quais são as maiores que uma operação de e-commerce sempre tem? E todo gestor tem que ficar de olho se aquilo, né, realmente tá o ideal para a tua operação. Marketing, vendas, operações, ferramentas, tecnologias, né? Se você fosse olhar um por um, né? Qual que é aquelas que você tem que ficar atento? Hoje, para mim, é aluguel e folha salarial. Isso supera, no seu caso, supera até mídia? Muito mais. Tem operação que ads é o que puxa muito, né? Eu não invisto muito em mídia, não. É folha e aluguel. Caramba, que interessante. Isso é diferente de algumas outras. A maioria do pessoal fala assim pra mim, né? Em algumas outras operações. Pô, Felipe, no meu caso, às vezes, né, questão de plataforma, quando existe variável atrelado, meu frete e mídia. Beleza. Geralmente ouço essas três. Seu caso, você me trouxe mais duas. Não, cara, assim, o meu frete hoje é, assim, eu pouco pago frete porque, assim, eu trabalho com poucas estratégias de frete grátis, etc. Uhum. Então, né? Então, geralmente o que eu pago é o que eu recebo, né? Uhum. E hoje, para mim, assim, o principal ofensor nosso era a folha no começo. E aí, por isso que eu fiz essa derrubada aí do investimento. E aí agora ficou meio que equilibrado ali. Você acha que tecnologia ajuda nessa questão de redução de custo? Quando eu falo tecnologia, agora eu tô entrando mais no assunto de IA mesmo, Sim. né? Pra, cara, automatizar alguma coisa, né? Melhorar alguma atividade interna da operação. Você tem usado, testado Cara, algo? eu não uso hoje pra nada. Zero? Zero. Talvez ali pra fazer uma descrição de um produto, mas é muito pouco, assim. Uhum. Tudo que eu faço é muito natural ainda, muito manual. Eu acho que o senso humano ainda prevalece, né? Então, assim, a tecnologia pode te ajudar a te dar um norte ali, mas assim, você olhar ali, você tá no dia a dia olhando, vendo, pô, essa empresa, a expedição pode fazer mais do que tá fazendo hoje. Uhum. Sem eu contratar. Então, assim, essa funcionária tá fazendo isso e poderia fazer isso e mais aquilo. Então, eu conseguiria eliminar mais um cargo ali. Então, assim, eu acho que isso ele não consegue te trazer, né? Hoje ainda. Mas, claro, sempre ajuda, né? Mas ainda eu sou meio cético ainda sobre isso. Com relação a... eu vejo que para algumas atividades elas acabam contribuindo. Principalmente, eu ia falar atividades repetitivas, mas hoje em dia já não. Sim. Tem atividades de análise que é legal. Pô, vou dar um exemplo do que eu gosto de usar ela, que é super simples, né? Quando a gente... de mídia é legal para fazer. Pô, é incrível, cara. Assim, principalmente... Você quer ver uma clássica que eu recebo? É assim, Diego. O cara tem uma operação, uma meta global. O que é meta global para quem tá me ouvindo? Aquele faturamento geral que ele quer atingir lá no site. Sim. Tá? Quero bater X no ano. E ele já vende, tem histórico. Cara, a operação já vem de 5, 6, 7 anos. Só que, dificilmente... Vou falar dificilmente, né? Em alguns casos, né? A análise ela é feita muito de forma direta. Então, pô, isso aqui eu tô investindo no Google e tô investindo em campanhas no Meta. E esse aqui é o meu faturamento geral da loja. O que acontece aqui?
cada operação de e-commerce que a gente tem acesso, a mídia, ela representa um percentual do resultado. Sim. Tem operações que o Google representa 40%, outras 60%, outros 70%. Sim. O Meta, 10, 15, 20, isso muda pra caramba, assim. Sim. Porque, cara, você tem moda, você tem, né, no seu caso, produtos domésticos, enfim. Então, o que eu gosto de usar? Eu falo, pessoal, pega o que a gente tem pra comparar no ano, no Analytics mesmo, e você monta uma matriz muito legal no ChatGPT. Rápido, para agilizar seu tempo. Pô, Sim. empresa fatura tanto, eu quero saber o share e representatividade de canal. Isso é legal porque ajuda depois a planejar o crescimento que você quer se for em cima de mídia. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu sei que minha operação a mídia representa 50%. Então, lá naquele faturamento de meta global que você quer atingir pro seu ano, entenda que 50% do resultado é da mídia apenas. Sim. Não 100% do resultado. Sim. E aí, você descobre outras coisas. Por exemplo, você descobre se a sua fonte de tráfego orgânica ela está relevante ou irrelevante. Se um canal de comunicação como o e-mail está dando resultado ou não. WhatsApp também, se está dando resultado ou não. Então, o legal de fazer essa separação e usar, né, um chatzinho de GPT é muito legal. Deixa o aspecto visual fácil, você destrincha ali as metas, planeja as metas por canais, né? Eu deixaria até como dica pro pessoal, fazer essas metas por canais, né? Eu não sei para você, eu não sei para você se na empresa atual ou outros e-commerce que você passou, geralmente os donos não têm muito essa visão específica quando olham no Google Analytics. Olha o geral. E aí eu acho que você pode errar às vezes se você vai aumentar ou reduzir mídia, sabe? Sim. Puta, eu tenho que aumentar o orçamento ou eu tenho que reduzir o orçamento em algumas vezes? Eu prefiro olhar o histórico. Né? Outra coisa é questão de data, né? Como que é isso para você também, a sua experiência nisso? Questão de datas sazonais, por exemplo. Influencia no seu segmento? Hoje, assim, a minha experiência com utilidade doméstica começou agora, né? Então, quando eu entrei lá na Unijet. Eu não vejo muito, tá? Ele é muito mais independente da data. Ele tem um nível de recorrência mais linear, assim, né? Ele mantém uma venda linear o ano inteiro, assim. Legal. Eu acho que ele até prejudicial um pouco, porque assim, por exemplo, final de ano, as pessoas estão comprando pacotes de viagem, estão comprando presente, estão comprando não sei o quê. Então, geralmente, a tendência é cair, né? Uhum. Dezembro, geralmente, é mais fraco, né? Aí, vamos supor, janeiro. As pessoas estão voltando, tem volta às aulas, precisa organizar as coisas de casa. Então, geralmente, aumenta um pouco, né? Então, assim, o nosso produto, por ser um produto de plástico, não é um produto que você vai dar de presente, né? Assim, você tem produtos que você pode compor o presente, né? Vamos supor, montar uma cesta. Mas, assim, é pouco ainda, né? Então, a gente não sofre muito com essa oscilação sazonal, mas eu vejo que outros segmentos possuem, né? Muito. O que eu acho legal do seu, sempre me vem em mente, é a questão da recorrência. Acho que a operação que você ela tem uma possibilidade muito grande de recorrência, assim. Sim. Se encaixar uma boa estratégia de CRM, impactar o usuário no momento ideal, você mantém um fluxo dali. Sim, e cara, e às vezes, tipo, se você não fizer nada, assim, sabe? Tipo, acontece. Já acontece, cara. Mais um fator validador. Então, assim, eu acompanho, a gente hoje não tem ainda um CRM robusto ainda para me trazer muitos dados, mas assim, eu já faço ali algo manual, né, no meu RP ali, então eu tenho um BIzinho que me mostra. Cara, assim, a recompra, assim,
é muito grande, sabe? E assim, e é muito grande mesmo, assim. É coisas de eu ter cliente que já chegou a gastar na minha loja 20 mil reais, 10 mil reais. Olha, isso você fala num período de quanto tempo mais ou menos? Não, assim, durante toda a vida Toda a dele. jornada. Ah, legal, Durante legal. toda a vida dele, assim. Né? Então eu olho. É um bom LTV para um B2C e... Sim, se você for olhar assim, Incrível. vamos supor, o meu custo por aquisição hoje, ele é alto, perto do meu ticket médio, né? Então hoje, eu ajustando, lutando com mídia, chegou a uns 40 e pouco, custo por aquisição, né? Então assim, pô, se eu olhar pro ticket médio, que da minha loja hoje tá beirando 200, pô, não tá ruim, mas podia ser melhor, né? Beleza. Legal. Só que se eu olhar de uma forma mais macro, cara, eu vou pegar, pô, o que é 40 reais pra quem já gastou 10 mil reais? Sim. Nada. Sim. Então, assim, né? Então, assim, ele é importante isso, né? Assim, eu não vejo muita gente falar sobre isso também, né? Então, Não, é super, super relevante, né? Eu gosto de pensar assim. Pessoal, vocês sempre vão ter a engrenagemzinha ali, né? Da aquisição, igual você falou, investe em mídia, escala e vende, e você tem a base de clientes que você já possui. Quando um e-commerce, por natureza, ele já tem um produto de recorrência, o que significa? Tem um tempinho de vida útil do produto, ou reposição, enfim, e eu preciso comprar de novo. Aí tem duas formas disso acontecer. Tem essa forma mais natural, que é o cliente lembra, putz, preciso comprar de novo. Eu vou lá na loja, preciso comprar de novo, vou lá na farmácia, enfim, né? E tem algo mais ativo, por parte da estratégia de marketing da empresa. Que é, eu já sei o tempo da última compra dele. Sim. E eu vou antecipar isso. Eu vou fazer uma campanha para esse grupo de clientes dias antes. Exato. E eu consigo antecipar a receita. Se a gente pensar como que isso, né, vira uma bola de neve positiva, é incrível, porque em vez de eu esperar ele comprar só daqui a 20, 30, às vezes eu consigo antecipar isso é mais fluxo de caixa para a empresa. Sim. Então, assim, eu acho que para você que tem um e-commerce, está ouvindo a gente, olhar, primeiro, se o seu produto é um produto de recorrência, é um ponto muito importante. E segundo, organizar essa base. Pô, como que eu faço isso? Cara, para mim, se você não tiver nenhuma ferramenta, né, ainda, pelo menos alguns disparos mais segmentados em algo básico. Sim. Assim, separa por lista, enfim. Sim. Senão realmente... assim, uma coisa que eu fazia quando eu não tinha nada, assim, de solução para fazer isso, é assim, eu pegava uma amostra, né, de pedidos, e assim, eu olhava assim, tá, essa aqui a média de recompra foi 15 dias, esse aqui 20, esse aqui 10, esse aqui... tá, então eu já sei que mais ou menos a média de recompra é tantos dias. Sim. Beleza. Então eu vou mandar um e-mail um pouquinho antes, né? Se é 20, eu vou mandar com 15, né? Ó. Exato. Né? Manda um e-mail. E você quer ver mais um canal que funciona bem? Se tiver plugado no CRM, ou WhatsApp. O WhatsApp, ele tem uma taxa de abertura, né? Na verdade, se eu não me engano, é o canal mais utilizado pelos brasileiros. Sim. Tá? Tem segmento que converte até 6% de vendas ali. Então o WhatsApp também, ele também contribui nesse motorzinho, né? É lógico que você tem que pensar, antes de enviar a informação, enviar a oferta, a separação desse grupo de clientes. Eu gosto de separar eles por categorias, por tempo de compra. Sim. Ticket é legal também. Sim. Você tem aqueles clientes que gastam mais naturalmente. Pô, então eu posso pensar em algum benefício específico para esse grupo. Sim. Enfim, cara, aí a gente vai longe. Nossa. Dá pra fazer um podcast só disso. Exatamente. Diegão, eu queria, né, até estamos chegando no final do nosso episódio, né? Queria te agradecer por você ter aceitado, bater esse papo, trocar essa ideia com a gente. É sempre muito, muito importante e relevante. E eu queria que, nesse finalzinho, você deixasse aí a tua mensagem para os gestores e empreendedores que estão nos ouvindo e os contatos também, né? Como que o pessoal se conecta com o Diego? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sou um cara, assim, eu sempre falo que as minhas 3 paixões... em primeiro lugar, a minha esposa, depois meus filhos e depois o e-commerce.
né? Então, assim, eu amo falar disso. Se a gente quiser fazer um de madrugada, um corujão, um podcast corujão, Parte bora, 2. né? Cara, eu adoro, assim, porque não tem fim, né? Você pode falar de tudo e, assim, é muito legal, é muito gostoso. Eu sempre falo que quando você faz o que você gosta, quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, né? Então, hoje, graças a Deus, eu sou um privilegiado, porque eu acordo feliz por fazer o que eu gosto, né? Então, fazem 12, 13 anos que eu tô feliz, né? Então, e assim, bom, para me encontrar, LinkedIn, eu sou um cara extremamente ativo lá no LinkedIn lá, então eu sempre tento colocar um conteúdo, ler bastante coisas, né, do mercado. Tem o Instagram, né, também. Tem o TikTok, que eu tô começando a aprender a trabalhar com isso aí, né? Porque eu sou meio travado para algumas coisas. Então, tô evoluindo aí, melhorando a comunicação para trazer até mais coisas, né, para quem, né, ajudar, às vezes, um amigo que tá querendo começar, um parente que quer começar, sabe? Então, começa certo, né? Eu acho que assim, começa, né? Então, E nada melhor falar com quem já faz isso há um tempo, né? Exatamente, é melhor do que você pegar também muita gente que tá vendendo cursos por aí na internet, que hoje tem muito, né? E que às vezes o intuito dele é só vender o curso e não ajudar de verdade, né? Então, assim. Bom, e a mensagem para quem tá aí que tá querendo entrar no mercado ou já tá no mercado, analisa muito, pensa muito e, assim, tente fazer mais com menos. Hoje o e-commerce é muito difícil, é muito caro se manter uma operação, né? Eu sempre falo que é muito mais barato você manter uma loja física do que uma loja virtual. Importante informação, para quem acha que é barato. Não é, cara. É muito caro. Demora muito para trazer resultado. Muito. A concorrência é muito grande. Então, antigamente a gente falava de Oceano Azul, né? Esse produto aqui ninguém vende. Né? Não, você deu um exemplo de 10 anos atrás, você falou, consegui subir a loja e nem precisei anunciar. Sim, cara. Hoje, cara... Se o cara subir e não fizer tráfego, assim... Esquece. Não tem como. Esquece, né? Então, assim... E é isso, assim... de novo, agradecer pelo convite. Eu adoro falar sobre, aprender, eu aprendo o tempo todo. Então, é isso. Precisar de mim aí, estamos à disposição. Fechou, Digão. Obrigado, cara, pela presença. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu comentário aqui, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com mais profissionais se você acredita que ele possa ajudar. Do meu lado, desejo muito sucesso, sempre um grande abraço e boas vendas.